Bom dia, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma conversa sobre marketing, gestão, liderança, desenvolvimento de pessoas e influência de mercado. E hoje nós vamos fixar o tema a prática da cultura organizacional com marketing, ou seja, cultura organizacional na prática para o marketing. Foi esse ponto que a gente falou, que a gente parou na nossa última transmissão. Lembrando que ontem nós tivemos TV Líder do Vale, nossa transmissão foi ao vivo pelo podcast, a TV Líder do Vale, nas terças-feiras é assim, porque a gente começa o dia já fazendo networking, já muito cedo. Então, já estou na estrada na hora dessa transmissão, o que a gente faz 8h38 todos os dias. Mas aí à tarde a gente entra ao vivo, eu já vou deixar o link nos stories aí para quem perdeu, ou enfim, quer rever, que o papo foi com o Rudinei Leite, ele que é especialista na área de TI e vem nos trazendo aí as atualizações de gestão, de marketing, enfim, relacionadas à IA, inteligência artificial, tendências da tecnologia da informação e quanto que isso facilita na questão dos negócios. Então a gente fez esse break e agora voltamos com essa conversa relacionada à cultura organizacional, como aplicar na prática. Eu te prometi a conversarmos sobre como aplicar na prática, de fato, a questão da cultura organizacional e o que isso tem a ver com marketing, o que isso tem a ver com a minha alavancagem mercadológica, a minha alavancagem de vendas, a minha liderança. E eu já te desafio a te questionar e a te deixar esse canal aqui aberto para você também participar e trazer teus insights e as suas experiências sobre essa questão. Então, nós falamos que missão, visão, valores, propósito de valor, quanto que eu sirvo ao cliente, é o que fazem hoje as marcas performarem muito e estarem sólidas no mercado a curto, médio e longo prazo. Então, eu peguei o elevador esses dias, ontem, lá com o pessoal, um evento, um meeting do pessoal da BNI. E essa pessoa disse para mim assim, olha, eu tenho minhas redes sociais, eu contratei uma agência, estou me fortalecendo no meu brand, mas eu preciso de caixa rápido, eu preciso de campanhas rápidas de alavancagem de vendas. E isso geralmente é a maioria do cenário para a maioria das pessoas. O que eu respondi para ela? A gente tem que trabalhar as duas estratégias, temos que fazer as duas ações. Logo, é importante eu entender que o brand me sustenta a médio e longo prazo e a venda, o caixa rápido é a curto prazo. E o brand, ele começa justamente por esse olhar em quem eu sou, nos meus valores, nos meus princípios, nas minhas regras de casa, ou seja, a montagem planejada e estruturada da minha cultura organizacional, que a partir da minha missão, dos meus valores, dos meus princípios, eu me conecto com os mercados e assim eu desenvolvo meu posicionamento, os meus diferenciais competitivos. Se eu não tenho claro quais são os meus diferenciais competitivos e eu deixo o mercado me levar, eu perco muitas oportunidades, inclusive me perdendo sobre o que eu devo fazer ou não. Então, resumindo a nossa última transmissão, a cultura organizacional é um conjunto aí de crenças, comportamentos, normas, regras que ditam o DNA da organização e também aquela percepção de imagem, ditam a percepção de imagem também, importante eu destacar isso aqui junto com você, sobre o quanto que meu cliente olha para mim, o quanto que ele me valoriza, o quanto que ele está disposto a pagar para mim. Isso começa, esse trabalho de valorização do meu mercado, ou melhor, dos meus preços diante do meu mercado, inicia aqui justamente na minha conexão de valor com o cliente, sobre o que ele espera de mim, porque no final das contas, é isso que as pessoas compram costumes, valores, comportamento, por isso que as redes sociais hoje estão tão em alta, porque ali tem um lifestyle e as marcas têm alma também, elas têm que ter alma, elas têm que ter esse lifestyle e é justamente a cultura organizacional a partir de uma missão, de uma visão, de um valor, de um princípio que dita aí as regras, a alma do negócio, tá? Então, na prática, como é que a gente coloca isso na prática e aqui a gente entra já com força no nosso tema de hoje, como é que a gente coloca na prática essa questão de cultura organizacional, tá? Que elementos envolve? Vamos deixar mais claro para a gente poder chamar aí as minhas lideranças, chamar o pessoal, se eu tenho, que cuida do meu RH, do meu departamento de relacionamento com as pessoas, que cuida das minhas vendas, que cuida do meu marketing, o líder de cada setor, e vamos colocar na mesa esse momento, que é um momento importante que as empresas têm que ter, sejam elas pequenas ou grandes, sejam elas eu empresa ou com volume grande de pessoas, eu preciso ter esses momentos ou de reflexão interna ou de treinamento interno sobre a aplicação da cultura organizacional para que não seja implementada de uma forma de qualquer jeito ou mais ou menos.
Então, a cultura organizacional ela é formada por diversos elementos que eu tenho que colocar na prática. O primeiro deles é o que a gente está falando de valor e crenças, né? Logo, eu preciso ter ali no meu plano de negócios, e eu tenho meu plano de negócio já pensado nos objetivos da minha organização, calcados em missão, visão, valores. Isso está em qualquer plano de negócio. Aline, mas eu não tenho plano de negócio. Ok, vamos fazer, vamos montar. Vamos buscar tutoriais no Sebrae, vamos buscar tutoriais no Google, vamos buscar a ajuda de especialistas. Nós aqui desenvolvemos esse trabalho junto com um time de consultores que não só olham para a questão do marketing, que é a minha especialidade, mas também para todo o hub de gestão, né? A gente tem a COA-S, que é uma empresa formada, um hub formado por esses profissionais que fazem esse trabalho. Então, são princípios que orientam, tá, as ações e as decisões da organização com base em metas práticas, mas olhando para um foco, olhando para um destino, para um caminho específico de alavancagem, tá? Bom dia! Então, qual é o segundo passo? Eu organizar essas normas e essas regras a partir dos meus objetivos, a partir das minhas metas, a partir das minhas crenças, organizar as normas e as regras da casa. Aline, mas o que isso tem a ver com marketing? Aqui entra muito a sua intenção de relacionamento com o mercado, interno e externo. Então, lembra que marketing é a experiência ativada através do relacionamento com os mercados. Isso é marketing, tá? Logo, quanto mais experiência eu tenho ativada, mais vendas eu tenho, mais liderança eu tenho, mais influência eu tenho. Então, eu tenho que buscar meu lugar de fala, eu tenho que ter técnica, eu tenho que ter estratégia, eu tenho que ter a jornada do cliente, funil ali de vendas acontecendo, mas eu preciso de regras. Regras de como eu vou me comportar com o cliente, regras de como o cliente vai, o que eu vou permitir do cliente, como que eu vou me comunicar com o cliente, regras de como eu vou dar suporte para o cliente, regras de todos os níveis possível, o máximo possível. Isso são processos, regras de como que a casa funciona, regras de como minha metodologia funciona, regras de vendas, regras de suporte. Lembra que ali no contrato com o meu cliente estão as regras do jogo, a transparência. É óbvio que algumas empresas têm, inclusive, no seu valor, no seu DNA, a questão, ponto importante de transparência, e aí não tem regras, não tem processo, como é que se faz, como é que se dá essa transparência? E aqui a gente já começa a entrar no que a gente chama do marketing de comunicação assertiva, comunicação organizacional, comunicação interna, né? E essas regras, quando é externa, a gente utiliza nas redes sociais, a gente aplica ali na estratégia de redes sociais, social media. Quando elas são internas, que eu também tenho que olhar para o meu público interno, também tenho que fazer marketing e comunicação para evangelizadores do meu negócio, aí eu tô falando de endomarketing, tá? Estratégia de marketing de comunicação assertiva com o meu mercado interno, para que meu mercado interno, ou seja, meu público interno, meus clientes internos, tenham mais produtividade, falem bem de mim, sejam evangelizadores da minha marca. Como é que eu faço isso se eu não tenho a cultura organizacional bem estabelecida? Então, aqui é a cultura organizacional na prática, eu colocar regras do jogo, regras de transparência no contrato com o cliente, regras do jogo de como que funciona a minha casa, como que funciona horas. Se você não gosta das regras do meu negócio, procura outra empresa para trabalhar, tá tudo certo, né? Então, e aqui vem muito forte o trabalho do pessoal de RH sobre entender qual é a personalidade do cliente interno que está entrando para colaborar comigo, no sentido, será que os valores e princípios deles têm a ver com os meus, tá? Então, esse ponto de, primeiro, estabelecer um plano de negócio, na prática, tá, gente? Estabelecer um plano de negócios com missão, visão, valores claros, objetivos claros. Depois, as normas do jogo, as regras do jogo claros, tanto para o cliente interno quanto para o cliente externo, é a cultura organizacional já sendo colocada na prática, tá? E depois os rituais. Os rituais, o que são os rituais? A empresa que não para pensar nos rituais de treinamento com o cliente, enfim, deixa um pouco da liderança de lado. E a gente não pode ser mediano nesse ponto, porque é aqui que a gente ganha alavancagem competitiva com o cliente, alta performance. O que são os rituais, as práticas do dia a dia? As atividades recorrentes dessa cultura organizacional, né? Então, por exemplo, como é que funcionam as reuniões, como é que funcionam as celebrações, as dinâmicas internas, os programas internos de alavancagem, de metas, de quanto tempo, como é que eu faço para o meu time ter proatividade, como é que eu faço para desenvolver a inovação do meu negócio. E hoje essas palavras são muito fortes em qualquer setor, em qualquer empresa. Então eu preciso ter rituais. Lembra quando a gente pensa em marketing ideológico, conquistar uma bandeira aí no mercado, fincar uma bandeira no mercado, e isso vale para o público interno também, né? Para o meu time de alavancagem também. A gente está pensando em bandeira, em ideologia, mas ideologia ela se fixa
com rituais. É por isso que as igrejas, elas estão sempre lotadas, porque tem rituais, tem os ritos, né? Os ritos de receber o povo, de daqui a pouco tomar a hóstia, é um exemplo, né? Existem ritos. Então, para tudo que existe rito, tem uma tendência muito maior de fixar essa conexão única com o mercado. Quando a gente não tem rito, o nosso cliente fica perdido de como que ele se conecta nos nossos princípios, nos nossos valores. Isso também se dá para a questão da aplicação da cultura organizacional dentro do meu negócio. Então, se eu tenho ritos, por exemplo, algumas empresas, elas recebem seus funcionários com café da manhã, né? Hoje a gente fala muito de uma lifestyle, uma qualidade de vida dentro dos negócios, dentro das operações. Precisa tanto? Não sei, depende do seu segmento, depende do quanto que você precisa aí elevar a produtividade do seu negócio, né? Mas é importante você pensar que isso dá uma alavancagem interessante, tá? E a questão da comunicação interna também é a cultura organizacional na prática. É uma forma de colocar as informações de como funcionam os processos da sua empresa, né? Essa transparência, as regras do jogo. Lembra que amor é igual a regras, é sinônimo de regras. Então, se você tem um filho ali que você não educa com regras firmes, ou seja, você não coloca os limites, você não coloca o não, a relação deixa de ser saudável. Isso também se dá no processo de relacionamento com o teu cliente. Logo, quanto mais regras eu tenho, mais organizado é a situação. E quando eu comando uma série de pessoas que estão dispostas a me ajudar, seja elas terceiras ou então a minha equipe de produção mesmo, o meu quadro colaborativo, eu preciso de regras claras, porque eu preciso de um regente, eu preciso de um maestro para organizar essa relação saudável. Isso é liderança, isso é a cultura organizacional na prática. Vê se faz sentido para você. O papel dos líderes também é a aplicação prática da cultura organizacional. Eu preciso disseminar os valores da minha organização através de exemplos, através de modelagem. Quem são esses exemplos? Quem são essas modelagens? Então não adianta você ter na cultura organizacional ali seus valores e princípios de responsabilidade e pontualidade e o seu líder ser um exemplo que chega sempre atrasado e tá tudo bem, porque afinal de contas ele recebe sobre alta performance, né? Então assim, se você tem aí gestores que ganham por desempenho e não por comprometimento de responsabilidade de tempo, de pontualidade, por exemplo, a questão da pontualidade ela não pode ser um valor em destaque do seu negócio. Vê se faz sentido para você. Por quê? Porque se você coloca no seu site ali, é só um exemplo, uma simbologia do que a gente está, uma ilustração do que a gente está trazendo aqui. Se você coloca ali no seu site como valor principal do seu negócio, pontualidade, aí seu cliente, aí tá ali no site, abre no seu Google Negócio ali, a minha empresa abre às 9 horas. Então isso é comunicação com o mercado, isso é marketing. Abre lá às 9 horas. E aí o cliente liga às 9 horas, ninguém atende, ninguém tá ali disponível para atender, a recepcionista ainda não chegou, enfim. Então fere a incongruência dos seus princípios que não estão sendo passados na prática e o seu cliente vai ficar bravo. Ele vai ficar bravo e você não sabe nem porquê, né? Então, aquilo que você promete, aquilo que você defende, você tem que cumprir. Isso é cultura organizacional na prática também. Logo, as lideranças, elas têm um papel importantíssimo nessa questão de aplicar a cultura organizacional do seu negócio através da modelagem, sobretudo, e da cobrança, aquela cobrança de crescimento, aquela cobrança de vamos pegar junto, vamos vestir a camiseta, tá? Em relação ao ambiente de trabalho, também tem algumas questões práticas em relação ao espaço físico mesmo, ou virtual. Então, como que é projetado e como que se reflete a promoção desses valores, desses princípios dentro da sua colaboração através desses ambientes de trabalho. Então, algumas empresas, para implementar a cultura organizacional, elas contratam softwares, portais de intranet, portais ou intranets, né? No sentido de ter um quadro ali de comunicação oficial, aquela mensagem inspiradora, os 5S sendo aplicado, ou seja, gestão de qualidade sendo aplicada e estimulado através desses ambientes, através da prática do ambiente. Então, vamos supor que um dos princípios, um dos valores da empresa seja a qualidade. A empresa ela tem que desenvolver metodologias de qualidade, porque senão ela também está deixando a desejar. Ela tem que ter normas, regras nesse sentido. Então, o ambiente de trabalho tem que estar ok para isso, tem que estar sendo orientado para que esteja congruente com meus princípios, com meus valores, tá? Por exemplo, ontem no programa Essência e Prosperidade, nós estávamos falando sobre tecnologia. A gente aprofundou muito sobre a questão da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tem tudo a ver com marketing, tem tudo a ver com comunicação, porque é o trato de dados através das campanhas, através do que eu quero fazer com o meu cliente a partir da comunicação com ele, utilizando os dados que ele me disponibiliza. Então, isso é também a gestão de comunicação, a gestão de marketing junto com o comercial e junto com esses ambientes de trabalho
E digo isso porque na pandemia muita gente foi para casa trabalhar e se perdeu aí a gestão e controle desses dados. Então é um exemplo muito claro de como que a gente tem que olhar para os nossos ambientes de trabalho para fazer valer na prática a questão da implementação da cultura organizacional. E por último, tá, do ponto de vista bem prático, a questão da história e do propósito. Então, eu preciso aplicar a cultura organizacional sempre resgatando para o meu cliente interno e externo a minha jornada do herói, a minha história do meu negócio. Todo negócio, ele nasce com uma visão, ele nasce com uma ideologia. Isso precisa ser contado e narrado, isso precisa estar muito dito e muito claro, as origens da missão da empresa, né? Então, quem ajudou a criar, como é que se faz essa conexão emocional com o mercado, como é que se faz essa conexão emocional com os colaboradores. Então, sempre tem uma história muito cativante por trás, que vende em todos os níveis. E eu preciso dominar isso aí, até porque o cliente vai perguntar em algum momento para o meu quadro de funcionários e a resposta tem que estar na ponta da língua. Eu não posso ter um funcionário que não conheça profundamente a minha empresa. Né? Então, essas estratégias de comunicação assertiva que implementam a cultura organizacional não só fazem venda e alavancagem competitiva, mas elas têm que estar muito bem regradas e muito bem distribuídas dentro das estratégias de relacionamento em conjunto com o departamento de vendas, em conjunto com o departamento de recursos humanos, em conjunto com o departamento de marketing, porque isso tem que aparecer em formato de energia e em formato de material mesmo com o mercado. Né? Então, no formato de atendimento, é sempre de cima para baixo. Então, a gente tem que pensar com muito carinho nessas questões. E para finalizar, a gente tem que formalizar, tá, gente? Para finalizar hoje, a gente tem que formalizar essa documentação. É importantíssimo isso. Na prática, a cultura organizacional, ela cria um guia de conduta, tá? Na prática é isso, cria um guia de conduta que tanto o colaborador que entra tem que passar pelo RH e estudar, quanto o pessoal do marketing tem que dominar e o pessoal de vendas também, treinar suas equipes de atendimento, tá? Para identificar essa marca para o mercado, para que os profissionais pratiquem no dia a dia, nos seus discursos, mais ou menos como gatilho mental, essas questões de quem eu sou, de quem minha empresa é, qual é a alma do meu negócio. Fazendo tudo isso, eu tenho um posicionamento mercadológico, eu já tenho uma valorização de mercado incrível, dos quais pequenos negócios, pequenas empresas não se atentam para isso e deixam muito dinheiro na mesa, e é justamente esse o gancho, essa virada que faz a diferença entre os pequenos e os grandes, tá? Te convido a acompanhar meus stories durante o dia, que eu vou colocar o link da transmissão de ontem, lá da TV Lervale, e amanhã eu te encontro aqui. Amanhã não temos podcast para gravar, então nós te encontro aqui de manhã, às 8h38, para a gente ter mais uma conversa sobre marketing, vendas e alavancagem de negócios. Até amanhã, faça um excepcional dia.